Olá você minha amiga, você meu amigo. Estamos começando mais um programa A Hora da Prosa. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Jan. Clique no sininho, ative as notificações, compartilhe, curta. Ajude-nos a manter o canal Jan sempre ativo. Vamos ao vídeo de hoje. Alô você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos aqui recebendo mais um convidado, que aliás é o primeiro convidado do Hora da Prosa que volta aqui para relembrar aquilo que contou na sua primeira participação, quando era candidato a vereador na cidade de Santo André. Volta hoje como vereador na cidade de Santo André, já em início de mandato e com muitas atividades para comentar. Então, com vocês, Tiago Nogueira. Ô Jerônimo, obrigado aí pelo espaço, por esse retorno aqui na Hora da Prosa. É um prazer enorme poder bater papo e a gente conversar um pouquinho sobre o nosso mandato, a conjuntura política e as nossas perspectivas. Muito feliz de estar aqui de volta. Tiago, você conseguiu, nessa última campanha eleitoral, realizar um feito que pouca gente consegue, que foi ficar 8 anos fora da Câmara Municipal e retornar numa eleição, numa conjuntura extremamente difícil, principalmente pela sigla partidária que você representa, e aliás representa muito bem. Eu gostaria que você comentasse como é que foi a sua eleição, qual é a sua avaliação da sua votação e da sua volta para a Câmara Municipal. Primeiro, muito feliz com 3.159 votos, né? Andreenses que apostaram e confiaram no nosso retorno à Câmara. Uma eleição difícil porque o PT vive um momento difícil na cidade, né? 8 anos, mas os últimos 4 anos, quando eu estava no mandato, eu me afastei para ser secretário. Então, é praticamente 12 anos afastado da Câmara Municipal de Santo André. Então, é um trabalho difícil, porque você perde contato com as bases, você tem um grupo político que você acaba, cada um seguindo um caminho. Então, foram poucas pessoas. No ABC são 2 que voltaram na mesma condição que eu tive. No Brasil, poucos, né? Porque é quase que natural uma reeleição. Quando alguém resolve parar, e no meu caso foi isso, eu não quis ser candidato, né? Apoiei um outro colega do PT naquela ocasião. Quando você quer voltar é muito difícil. Então, mas assim, acho que sou muito feliz pela coordenação que teve em torno do nosso grupo, pelas pessoas que confiaram, e estou muito animado com essa retomada. Muito bem. Tiago, você já retoma a atuação na Câmara Municipal como líder da bancada. E tem se posicionado nos debates na Câmara Municipal, tem se destacado já como uma referência da esquerda na cidade de Santo André e como oposição mesmo ao governo do prefeito Gilvan. Como é que está a correlação de forças dentro da Câmara Municipal hoje? Pois fico feliz também pela confiança dos meus colegas de bancada, o Wagner Lima e o Clóvis Girardi, que me atribuíram a missão de liderar a bancada nesse período, né? Fizemos um grande movimento na Câmara, o Wagner está na mesa, o Clóvis está numa comissão muito importante, que é desenvolvimento urbano da casa. E assim, hoje o prefeito Gilvan tem uma maioria confortável, tem 20 vereadores dos 27 automaticamente do lado dele, né? Então, qual o nosso papel? Nosso papel, eu acho que a população que votou na gente é a fiscalização. O vereador não está lá para dizer amém ao prefeito. A população espera que você cobre mais saúde, mais investimento, qualidade na saúde, melhoria no transporte. O transporte público, aliás, Santo André está péssimo.
Então, políticas habitacionais, investimento em segurança, outro drama da nossa cidade, essa onda de assaltos, furtos, que dominou, agora não é mais um canto da cidade, é a cidade inteira, não tem mais hora, né? Então, a população espera que os vereadores cobrem uma atuação firme do prefeito, né? Então, acho que eu estou no nosso papel, nós estamos cumprindo esse papel. A resposta de quem tem nos acompanhado tem sido boa, as pessoas têm me parado, falado, pô, Thiago, mandado mensagem, parabéns, é isso mesmo que nós precisamos, estou com você. Então eu fico feliz porque nós chegamos numa retomada e quando você volta, a eleição foi em outubro, Jerônimo, até a posse em janeiro, eu fiquei meio refletindo, né, o que eu vou fazer, como é que vai ser, né, às vezes um pouco preocupado, porque nós chegamos até aqui 6 vereadores, 7 vereadores do PT em 21, né? Agora a Câmara está maior, nós temos 3. Mas eu acho que nós estamos conseguindo fazer um bom debate, fazer um combate necessário, e eu tenho sentido uma resposta positiva de quem nos elegeu. Perfeito. Eu tenho notado, Thiago, acompanho as sessões da Câmara Municipal, que há um descontentamento generalizado, inclusive na base de apoio do prefeito, com as condições em que a cidade se encontra, pelas proposituras que eles apresentam, as queixas que fazem, problemas, como você já citou, na saúde, nos transportes, nas condições das ruas de Santo André, muito ruins, né? Muito problema tem chegado lá. Não é um pouco, digamos, estranho quando a base de apoio do prefeito toma esse posicionamento no legislativo? Jerônimo, tem hora que você vê vereadores lá que são da base aliadas fazendo um discurso, você fica na dúvida se ele está na base aliada ou se ele está na oposição. Porque às vezes chega a ser mais críticos em alguns temas do que a oposição. Vai falar da segurança, critica tal. Dá um exemplo, mato nas praças, abandono de ruas, buraco, falta de iluminação, problema com a Sabesp, problema com a Enel. Quer dizer, ali você vê um monte de gente reclamando que parece, ou seja, por outro lado demonstra que aquela cidade que foi vendida na eleição pelo ex-prefeito Paulo Serra, parecia que Santo André era uma cidade da Dinamarca, estava tudo perfeito, primeiro mundo. E a gente começa a ver agora, nos primeiros meses, que não é bem assim. A cidade está muito endividada, a saúde tem muitos problemas, a cidade está esburacada, mato para todo lado, falta infraestrutura, e a cidade não está conseguindo, tem prestadores de serviço que estão 4 meses sem receber. Coleta de lixo da cidade fica aí 3 a 4 meses em atraso. Só que nós, cidadãos, que pagamos na conta de água, vem a taxa de lixo. Todo mês vem taxa de lixo. A cidade arrecada mais ou menos 16 milhões por mês para pagar esse serviço. E já tem 4 meses que a empresa prestadora está em atraso, né? Então o serviço começa a ficar precário. Você entendeu? O serviço começa a ficar precário. A mesma coisa com o mato. Por que tem tanto mato? Porque, com certeza, a empresa que faz o corte de mato, a poda de árvore, também deve estar em atraso. E por isso ela também põe menos equipe para trabalhar, tendo menos equipe, o mato vai tomando conta. Então, aquele faz de conta que foi vendido, que Santo André estava maravilhoso, que Santo André está caindo por terra. Não é bem assim. A cidade tem muitos problemas sociais, muita desigualdade e muito endividada. Vocês se lembram que no programa, quando eu vim aqui, eu falei que o maior desafio de Santo André era o combate à desigualdade, que existiam 2 de Santo Andrés. Uma que tem bairros com muita infraestrutura, fibra ótica, energia solar, bairros com muita segurança e tal, e outros bairros que um cidadão comum precisava andar 1 quilômetro para chegar no ponto de ônibus mais perto, que eu dei o exemplo lá da Missionários, né? Quem mora lá no final da Missionários, o ponto de ônibus mais perto é 1 quilômetro, né? Então, essa desigualdade, como é que você resolve? Com investimento. E é investimento público. Não é investimento privado que vai chegar lá, isso não vai existir. Então, nós precisamos
na Câmara Municipal, cobrar a cidade real. A cidade real hoje é uma cidade endividada, com problemas de precariedade no atendimento aos serviços públicos, e que a Câmara Municipal tem que estar a essa altura. E nós estamos vendo que a própria base aliada do prefeito Jujubã hoje faz esse discurso parecido com o nosso. Sim, é realmente estranho, né? Sinal que a cidade, de fato, tem muitos problemas. Mas também, Thiago, tem o seguinte, havia uma certa desconfiança por parte da população que acompanha o cenário político da cidade, que você fosse chegar na Câmara Municipal e, como se diz no jargão popular, fosse bater sem dó na administração. Você tem feito cobranças, tem apresentado proposituras e tal, mas também tem apresentado projetos que visam contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e melhoria da situação da cidade. Por exemplo, o projeto de melhoria proposto pelo seu mandato, melhoria da qualidade da merenda escolar. Explica aqui para os nossos internautas o que é isso. Jerônimo, antes de falar sobre o projeto, só falar sobre esse posicionamento. Eu acho que no terceiro mandato, eu estou vindo para o meu terceiro mandato, depois de ser secretário e tal, acho que tem um processo, eu não gosto de dizer isso, mas é um amadurecimento, né? E acho que eu quero fazer um mandato coerente com aquilo que eu acredito. Então, aquilo que for positivo que chegar lá na Câmara do atual governo, com certeza vai ter o apoio da bancada do PT. Aquilo que não tiver em desacordo, nós vamos tentar melhorar, vamos lutar, vamos organizar o povo. Né? Então, eu chego na Câmara, eu acho, com uma bagagem mais preparada, olhando para o que o governo Lula tem feito. Eu me espelho muito nas coisas positivas do governo federal, para tentar trazer aqui para Santo André. E o exemplo é esse projeto. O que é o projeto? A merenda escolar de Santo André hoje não é uma merenda ruim. Né? Tem reclamações pontuais. Essa semana mesmo chegou uma reclamação de uma creche aí a respeito de merenda. Coisa rara, mas chega. Mas o que eu estou tentando fazer com a merenda escolar é melhorar. É a gente eliminar os chamados ultraprocessados da merenda escolar. Salsicha, embutidos, nuggets, doce, produtos com muito açúcar. A merenda já toma um cuidado com isso, mas como passa por um processo de terceirização, ela corre o risco de começar por conta do que vale ao lucro, começar a cair a qualidade da merenda escolar, né? E a merenda escolar atende milhares de jovens na cidade, tem gente que a principal refeição é a merenda escolar. Então nós estamos lá com um projeto de lei proibindo ou limitando o uso de ultraprocessado na merenda escolar da cidade. Isso é um projeto inspirado numa política nacional. Quando o PT governou Santo André, nós já ampliamos a compra dos produtos oriundos da agricultura familiar, que eram 30%, para 50%. Que a agricultura familiar é um produto que é plantado, que não é industrializado, né? Esse é o bom produto, o tomate, a fruta, a verdura, o legume, né? Então nós ampliamos a compra para não produtos oriundos da agricultura familiar, e acho que a merenda escolar merece uma atenção permanente. Não é que você melhora agora e você acha que ela vai estar sempre boa, você tem que ter uma atenção permanente, né? Então o nosso projeto de lei busca esse aprimoramento da merenda escolar. Ok. Tem também um projeto Outubrinho Rosa. Conta aqui o que é esse projeto. Então, o Outubro Rosa é uma campanha que já ganhou, todo mundo sabe. Você sai aqui na rua, perguntar aí para qualquer mulher, para qualquer homem, qualquer cidadão vai saber o que é Outubro Rosa. Ele sabe. É uma campanha de combate ao câncer de mama. Começou muito com essa inspiração do câncer de mama, ainda continua assim. Mas aí começou a se ampliar para outras doenças do universo feminino, né? E exigir conscientização e tal. Eu, também alinhado com uma política nacional,
eu entendo que o Outubro Rosa, que o universo feminino, você tem várias etapas, várias fases na vida da mulher. Você tem a infância, a adolescência, a vida adulta e a chamada terceira idade, né? Então aí você tem aspectos de saúde diferentes. O que serve para uma menina, para uma mulher, às vezes é diferente de uma senhora, né? Que vai ter problemas de outra natureza. Então, o Outubro Rosa procura atender a saúde da mulher de forma complexa, né? E na sua totalidade. Eu estou fazendo um destaque, por isso eu chamando o Outubrinho Rosa, que é uma atenção às meninas de até 15 anos. Por quê? Para incentivar a vacinação do HPV, né, que é a proteção ao câncer, que vai gerar o câncer no colo do útero, que é um dos mais acometidos das mulheres ao longo da sua vida, e para também fazer palestras, para tentar prevenir a gravidez na adolescência, para problemas do ciclo menstrual, hormonal, uma série de coisas que atingem as meninas, né? Eu sou pai de uma menina, a Ana Clara tem hoje uma moça, né, 22 anos, mas desde os 13 anos se vacina na escola, né, para prevenir o HPV, né? Foi a primeira vacinação do HPV. Então, o Outubrinho Rosa visa, dentro do Outubro Rosa, ampliar essa campanha para o público meninas, né? Pegar as meninas para melhorar essa condição de saúde, de conscientização, que a saúde tem que começar desde a primeira infância. Perfeito, muito interessante, por sinal, esse projeto. A gente nota, pela quantidade de proposituras apresentadas pelo seu mandato, os projetos e tal, que você constituiu uma equipe bem qualificada, preparada para realizar o trabalho no âmbito do legislativo. Agora, o seu trabalho não se resume à sua atuação parlamentar. Você tem uma atuação política já há muito tempo na cidade, e você citou no começo da nossa conversa as dificuldades que o Partido dos Trabalhadores vem enfrentando, não só em Santo André, mas em todo o país. O que você vislumbra para o Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André, que vai passar por um processo de eleição agora no meio do ano? O que você entende que precisa ser feito? O que você está defendendo nesse momento? Atenção, escritoras e escritores. Se você escreveu, seu material está engavetado e você não sabe como publicar, venha para a editora Cooprocesso. A editora Cooprocesso vai transformar o seu original num belo livro. Entre em contato conosco. 11 97598 0075. Bom, Delano, primeiro assim, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém mandato, um prefeito, um presidente, ninguém. Se não tiver equipe, se não tiver o que eu falo, um time, né? Um time bom, não vai ter sucesso. Então eu estou muito satisfeito hoje com a equipe que nós montamos. Evidente, o mandato de vereador, você não é ilimitado, você tem que fazer escolhas, mas eu acho que eu fiz as melhores escolhas para estar em torno do nosso mandato e estou muito satisfeito. O resultado é a produção legislativa que a gente tem feito, os encaminhamentos em cada bairro, eventos que nós acabamos de fazer um evento com mulheres, com mais de 200 mulheres, tem muita mulher em torno do nosso mandato, né? Eu tenho hoje 3 assessoras, que é a Marlene, a Maiara e a Bia, mas todo mundo tem trabalho nessa área, então é muito importante. Fico feliz da gente estar conseguindo fazer produções importantes para a cidade. Então eu falo isso porque sem time, sem equipe, ninguém é nada, né? Um sindicato, uma associação, uma empresa, tem que ter time. 2, vou falar do PT. O PT é talvez a principal ferramenta que a classe trabalhadora tenha hoje ao seu dispor, né? Eu estou no PT há 44 anos, o PT fez agora em fevereiro 44 anos eu estou no PT. Então eu tenho uma vida dedicada ao Partido dos Trabalhadores, né? E não só na condição de vereador. Sou vereador, fui eleito a primeira vez, demorei para ser candidato em 2008, né? Então
a minha maior militância, minha maior parte da minha vida dentro do PT foi como militante, dirigente ou apoiando alguém, participando da vida partidária. Hoje o PT de Santo André, que já governou 5 vezes essa cidade, passa por um momento de dificuldade. Por quê? Por descuido, por um monte de coisas que ocorreram no partido. Eu hoje aposto na renovação. Eu sou uma pessoa de 61 anos de idade, eu quero dar minha contribuição, quero contribuir com a luta política até quando eu puder na minha vida, né, tiver saúde para isso. E acho que todo mundo tem que pensar assim, mas nós temos que ter um compromisso da renovação, um compromisso geracional. Isso não significa afastar quem tem mais idade, quem tem mais experiência, nada disso. Todo mundo tem o seu papel de contribuir. Mas se a gente não começar a formar uma nova geração de dirigentes para dirigir o PT no próximo período, nos próximos anos, o PT está fadado ao fracasso na cidade. Eu vejo o PT tendo uma boa perspectiva nacional, tem estados que o PT tem uma força fantástica, e aqui em Santo André nós fomos exemplo para o Brasil do modo petista de governar, as políticas que foram geradas aqui. Hoje passamos por um momento muito difícil. Então, eu estou defendendo agora no PED um companheiro para ser o novo futuro presidente, que é o Eric Silva, um jovem de 32 anos, extremamente preparado, extremamente capacitado para o desafio que o PT precisa agora, que é o PT voltar a dialogar com a periferia, que é o PT voltar a organizar movimentos sociais, que é o PT voltar a envolver os seus filiados, que é o PT trazer a juventude para dentro do PT, né? Então, nós que estamos mais tempo no PT, vamos estar lá dando respaldo, vamos estar lá ajudando, né? Construindo uma unidade do PT, para o PT fazer grandes desafios, grandes coisas. Acho que o maior desafio nosso no próximo período é ter uma direção à altura do PT aqui em Santo André, né? O PT que já produziu tanta coisa na cidade. Quando eu começo a pensar as coisas que o PT fez na cidade, a gente fica aqui horas falando, né? De obras, de projetos, de coisas importantes. Mas nós precisamos retomar. Nós não podemos viver só do passado, nós temos que olhar para frente. E olhar para frente hoje é ter um companheiro como o Eric Silva e outros companheiros e companheiras à frente do partido aqui na cidade. Perfeito. O Eric Silva esteve aqui, fiz uma entrevista com ele, e ele tratou muito dessa questão da renovação, do diretório do partido, da necessidade de formação de novos quadros. Eu acho que você tem toda a razão, o Eric está muito antenado com essa coisa da situação do diretório do partido na cidade. Agora, o seu grupo político é apontado hoje dentro do PT como um dos maiores. Você acha que a correlação de forças dentro do partido está tranquila para essa disputa eleitoral que vem aí? Como é que está isso? Jerônimo, eu diria o seguinte, nós trabalhamos muito no PT, estamos trabalhando já há algum tempo. Eu não quero dirigir o PT sozinho, nosso grupo quer ter uma unidade. Nós entendemos que tem gente fora do nosso time que igualmente é petista, que trabalha, que quer o bem do partido, que quer construir. E é com essas pessoas que nós queremos estar dialogando no PT no próximo período. Então a verdade não está só com nós. A verdade está no diálogo, nessa construção coletiva. Então eu aposto muito nisso. Nós fizemos a lição de casa, estamos se preparando, é um processo de disputa, porque é uma eleição interna, né? E vamos, dia 6 de julho, para a urna aqui, da nação petista, levar o nome do companheiro Eric, da nossa chapa nacional, tem um companheiro como Edinho Silva para presidente nacional do PT, tem o Kiko que deve continuar aqui na presidência estadual. Então eu estou muito alinhado com essa política, né? E reconheço gente boa em várias outras correntes do PT. Agora, aqui em Santo André, nós precisamos dar um chacoalhão, né? É um choque mesmo do ponto de vista de militância, né? O PT não pode ter uma sede que fica fechado, que não dialoga. Hoje, com o advento da internet, nós estamos aqui no podcast, você não se apresentar para a sua base, né? Tem muita reclamação, as pessoas não sabem que o governo Lula está investindo em Santo André, o governo Lula que está despejando dinheiro nas cidades, né? Com Minha Casa Minha Vida,
com o SUS, com obras de infraestrutura, é o pé de meia, é o crédito para o trabalhador, é uma série de investimentos que chegam a Santo André que as pessoas não sabem que é o governo federal, né? Então, nós precisamos, como ferramenta, o PT, ser esse instrumento de diálogo, né? E se eu tivesse uma tarefa principal para o PT no próximo período, é a reeleição do companheiro Lula e de uma forte bancada de deputados estaduais, federais e senadores. Acho que esse é o grande desafio nosso. Reeleger o Lula, para a gente dar continuidade a essa mudança, que depois de 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro, o Brasil foi quase as políticas sociais destruídas. Trabalhista, previdenciária e as políticas sociais. Lula está retomando. Quero lembrar que quem está nos assistindo, Lula está há 2 anos de volta. Tem muita coisa que pagou dívida aí para trás, um monte de problema que está pondo a casa em ordem. E eu tenho certeza que nós vamos para o ano que vem, com a missão aqui em Santo André, com a condução do Eric, um diretório forte, de dialogar com todos os companheiros e companheiras, de ser vitoriosos de Santo André na reeleição do Lula. Muito bem. Nós estamos nos aproximando já do final, meia hora para uma conversa como essa é pouco tempo, né? Mas, Tiago, vamos pensar o seguinte. Você já falou da necessidade de trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Agora, aqui em Santo André nós estamos já há 8 anos que não tem um deputado estadual, não tem deputado federal há mais tempo até, né? Então, assim, você tem planos para essa disputa que vem aí ou ainda precisa construir as condições? Jerônimo, a cidade sempre teve deputados do PT, né? Falando do PT, e tem uma importância, né? Nós estamos há algum tempo até sem candidato. Hoje eu não estou me colocando candidato, né? Não que eu não me sinta preparado, me sinto preparado, mas acho que esse é um processo de construção maior, né? E eu, de fato, voltei para a Câmara agora, estamos fazendo o nosso mandato, e sair numa campanha poderia desorganizar o que nós conquistamos. Então, a prioridade agora é fortalecer o PT na cidade, voltar a dialogar com os movimentos, o povo da periferia, organizar essa população, pensando num projeto de médio e longo prazo aqui na cidade. Então, hoje, a minha prioridade é a reeleição do Lula e quero ajudar deputados estaduais, deputados federais que estão no PT, que estão fazendo um bom trabalho, a se manterem lá. Muito bem. Tiago, para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você comentasse 2 coisas. Primeiro, na tua visão, o que a gente precisa que aconteça, que seja feito na cidade de Santo André, especificamente na questão do governo municipal, o que a prefeitura precisa fazer e como que o seu mandato pode contribuir com essas necessidades. E segundo, deixar o seu recado aí para os nossos internautas, de olho no que vem aí pela frente. Nós estamos vivendo tempos sombrios, né? Pela primeira vez um ex-presidente da República vai para o banco dos réus, acusado de uma série de crimes contra o Estado de Direito, entre outros, né? Então, assim, como é que você vê isso? Tempos tenebrosos, o que a gente precisa fazer agora? Bom, Jerônimo, eu falava aqui na primeira entrevista que eu dei aqui o ano passado que o maior desafio de Santo André era o combate à desigualdade, das 2 Santo Andrés. Isso está na ordem do dia. Se a gente der uma volta na periferia de Santo André, nós vamos ver o grau de dificuldade que tem em cada local desse. E é evidente que para um jovem que nasce na periferia e outro que nasce num bairro de classe média, as oportunidades são totalmente diferentes. Esse jovem aqui, ele que nasce na periferia, ele terá muito mais dificuldade em ter uma formação acadêmica superior, um bom emprego, né? Vai ter mais doenças, uma série de problemas que diz respeito de um problema grave, que não é só de Santo André, é do Brasil, mas ele se chama desigualdade. Por isso, eu acho que esse é um grande desafio aqui, que é o que o governo municipal tem que fazer? Investimento.
nas urbanizações de favela, em moradia, em saúde, em praças de esporte, em praças de lazer, na cultura, na educação. Nós não temos outro caminho senão esse investimento. Eu vou dar um exemplo. Quem tem uma pessoa com deficiência na família e mora numa favela de Santo André, sente o drama diário, como é difícil. Tem pessoas que têm... Eu conheço uma senhora que ela é cadeirante. Para sair da casa dela tem quase 20 degraus aqui na Espírito Santo. Praticamente ela fica presa dentro de casa, porque a família não consegue, pesada, tirar. Por quê? Mora num lugar que... Aí você pode ter um deficiente que mora num prédio que tem elevador, que tem cuidadora, que sai todo dia para passear, pegar sol. Tem uma qualidade de vida muito diferente. Essa senhora lá do Espírito Santo está presa, está confinada, quase não vê o sol, né? Então, estou dando um exemplo da desigualdade, né? Que a desigualdade ela tem um corte, né? Tem um corte grande na cidade e nos bairros que estão aí, né? Eu acho que o Lula sabe disso, trabalha muito isso. Tanto é que o Lula vai isentar agora os trabalhadores até R$5.000 do imposto de renda, tinha mais dinheiro na mão do trabalhador para o trabalhador consumir, vai gerar mais emprego, vai ter um impacto na economia enorme. O Lula isentou os produtos da cesta básica do imposto de renda, que é para o povão. Então, eu diria que esse é o grande desafio nosso, continua na ordem do dia o combate à desigualdade na cidade. E nós, como vereadores lá na Câmara, vamos estar lá o tempo todo cobrando isso, exigindo do prefeito esses investimentos. Muito bom, Thiago. Nosso programa está chegando ao final. Agora, eu quero que você saiba que as câmeras e os microfones aqui da Hora da Prosa estão à disposição. A hora que você tiver projetos para apresentar, alguma discussão que queira fazer com a nossa sociedade, venha, que você será sempre bem recebido aqui na Hora da Prosa. Eu que agradeço, Jerônimo. Parabéns aí à Copa Acesso, ao espaço aqui do Hora da Prosa. E conte comigo, vocês têm um parceiro lá na Câmara, que é um parceiro amigo da literatura, dos contadores de história e dos livros. Vamos juntos. Estamos juntos e a gente volta na próxima semana. Até lá. Bom, cara.